Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Realiza-se amanhã, dia 18 de março, pelas 10 horas, no auditório do Museu de Portimão, o ciclo de conferências do território 2022-2023. Uma visão para o futuro. Estarão presentes 9 especialistas e agentes de mudança em 9 áreas principais da economia nacional. Para este ciclo de conferências é convidado na área da cultura Carlos Fragateiro, professor universitário e gestor cultural, que concedeu uma entrevista à Alvor FM. A cultura ainda continua a ser o parente pobre da nossa sociedade? A cultura é a essência da sociedade. Está em todo lado. Uma coisa é a cultura, outra coisa são as políticas ditas culturais. E as políticas ditas culturais, normalmente coordenadas ou dirigidas pelo Ministério da Cultura, são parente pobre porque praticamente não têm existido. Que temas vai abordar neste ciclo de conferências? Já é possível saber? Sim, a primeira coisa é exatamente a importância da cultura como área estrutural da sociedade. A cultura é aquilo que liga tudo, liga a ciência, a arte, a tecnologia, a filosofia. No fundo é a nossa tradição, é a nossa memória. Nós olhamos para a memória, para o passado e fazemos a partir da dimensão cultural, não separa matérias, vê tudo como um todo. E essa visão como um todo, que quando chegamos à realidade presente, parece que se esbate e quer separar. E pensa-se em cultura como alguma tradição e algum património e os artistas. Quando a cultura no presente ou no futuro é muito mais do que isso. No fundo é o cimento que suporta a sociedade, mas também a área imprevisível que perspectiva o amanhã. Eu agora estive a olhar para um museu que há no Rio de Janeiro, chama-se o Museu do Amanhã. Eu falo daquilo que é o Museu da Ciência, mas é um museu mais do que tudo, que tem dimensões performativas, dimensões de pensamento, dimensões filosóficas, e é sobre essa dimensão que eu vou falar. No fundo, quando tivéssemos essa dimensão de cultura, seria a dimensão mesmo que na governação ajudava a ligar todas as áreas que muitas vezes são muito espartilhadas e as políticas não se cruzam umas com as outras, apesar de serem entre os mesmos governos. Então, se calhar, poderíamos olhar para a sociedade e para os desafios com que o futuro, e o futuro está já aí, nos vai confrontar. Então, podia haver respostas muito mais consequentes, imprevisíveis e não é imprevisíveis, capazes de responder à imprevisibilidade. Há uma coisa interessante que na Europa há um laboratório das partículas, que é não é em Bruxelas, é ligado à Comunidade Europeia, onde se faz a pesquisa, no fundo, das grandes desafios da ciência, e diz a diretora daquilo que tem lá os cientistas, e leva muitas vezes artistas para lá para trabalharem sobre as descobertas da ciência. E ela justifica porque é que leva os artistas, porque os artistas têm uma determinada imaginação que pode ajudar os cientistas a aumentar ainda muito mais a sua capacidade de olhar para as coisas e de as imaginar, porque hoje os cientistas têm que ser capazes de imaginar o inimaginável. E hoje o que temos que dizer é que não são só os cientistas, são os cientistas, os artistas, os filósofos, os tecnólogos, estão permanentemente a ser confrontados com desafios que nos obrigam a imaginar outras coisas que nunca teriam imaginado, a imaginar o que se chama o inimaginável. E se traduzimos isso para todos os cidadãos, todas as pessoas, então aí tem a política tem um sentido de cidadania e a cidadania tem um sentido de construção e invenção de futuros. Depois de uma pandemia, agora temos uma guerra. Uma guerra que era inimaginável. Qual a importância da cultura neste tempo de guerra? Eu acho que a cultura é exatamente ir mais fundo, olhar para além das aparências. Porque nós estamos no meio de uma guerra
imagens, e onde muitas coisas não são filtradas, não são pensadas, não são refletidas. Eu acho que há uma altura, hoje, quando se diz que... Hoje há uma primeira coisa que é absurdo, surreal, ver as cidades e ver as imagens que vemos na Ucrânia dos bombardeamentos. Eu que fui uma vez bombardeado no 11 de março, em 75, lembro-me de ter pensado, mas isto é absurdo eu ser bombardeado em Lisboa. Portanto, isto é esta ideia este absurdo que está a acontecer, é algo que nos deve chocar. Mas, para além disso, nos deve chocar também todos os outros bombardeamentos que estão longe. E que não nos chocam, porque isto está muito mais perto, é gente muito mais parecida connosco, mas eu estou a tentar que me escrevam sobre como é que esta guerra é vista em Moçambique, como é que é vista no Brasil, como é que é vista nos vários países de língua portuguesa, e as reações são completamente diferentes. Se calhar em Moçambique estão tão longe disto, estão muito mais perto dos ataques de jihadistas em Cabo Delgado, em Moçambique, e nós aí não sentimos tanto. Portanto, temos que a cultura, sendo uma análise mais profunda da sociedade, podia nos ajudar a perceber as múltiplas implicações e os múltiplos olhares que o mundo tem sobre cada uma das coisas que acontecem. Porque hoje a leitura é multidisciplinar, como dizem no fundo os cientistas, mas é multilocal. Temos que perceber os vários olhares. E sermos capazes de fazer síntese, se calhar, muitos dos conflitos e das guerras não aconteceriam porque compreenderíamos e olharíamos para os outros olhares com outro sentido. E a cultura é exatamente a capacidade de olhar para as coisas dos vários lados de uma outra maneira. Havia um maestro que uma vez falava que explicava o que era uma sinfonia. É pôr toda a gente em ação. Numa orquestra tocavam uma sinfonia, todos os instrumentistas estavam em ação conjunta a trabalhar para o mesmo. E ele dizia que uma vez encontrou o Mandela e disse-lhe assim: você é uma verdadeira sinfonia. Mandela riu assim: mas porquê? Porque você foi capaz de olhar para os vários olhares, para os vários lados do pensamento na África do Sul e criou uma síntese nova, criou uma sinfonia. E a cultura é esse espaço da sinfonia. Esse espaço onde toda a gente tem um lugar, é ator de corpo inteiro, tem um pensamento e esse pensamento é entendido e não é postulado porque não está de acordo comigo. Carlos Fragateiro, professor universitário e gestor cultural, convidado para o ciclo de conferências do território 2022-2023, uma visão para o futuro, 18 de março, pelas 10 horas, no auditório do Museu de Portimão. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.